Então, gostaria de chamar a psicóloga Raquel Mileipe Machado Tardim. Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, graduação e bacharelado em Psicologia pela Universidade então, do Rio, pela Pontifícia Universidade do Rio, especialização em Terapia Familiar pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem experiência na área de Psicologia com ênfase em Psicologia Social. Convido o psicólogo Bruno Jardim Mader, que vai trabalhar no subtema pré-cirurgia, o qual possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é psicólogo do Hospital Infantil Pequeno Príncipe, professor das faculdades Pequeno Príncipe, é conselheiro efetivo deste CRP, inclusive conselheiro diretor na última eleição do plenário para a nova composição de diretoria. É o homem da grana agora, nosso conselheiro tesoureiro. E é mestrando em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Convido também a psicóloga Ana Lúcia Teixeira Fedalto, que é psicóloga pela Universidade do Rio do Paraná, pós-graduada em Psicologia Clínica pela mesma universidade, mestre em Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica pela Universidade Federal do Paraná. Seus temas de trabalho são avaliação da memória episódica e das funções executivas no diabetes tipo 2, atua em consultório particular com atendimento clínico, avaliação e reabilitação neuropsicológica, é membro do grupo de estudos sobre neuropsicologia do envelhecimento, pesquisadora na área de saúde, com os temas obesidade, diabetes, idoso, transtorno de humor e ansiedade, memória operacional, função executiva e déficits cognitivos, psicóloga voluntária e pesquisadora no ambulatório de endocrinologia do Hospital Cruz Vermelha, é membro da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho Regional de Psicologia do Paraná e da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia e é professora convidada da Universidade Positivo. E convido também a psicóloga Carlesista Batista, que é psicóloga pela Faculdade Evangélica do Paraná, pós-graduada em Psicologia Corporal pelo Instituto Reichiano, em Sexualidade Humana pela Faculdade de Medicina da USP, pós-graduando em Gestalt Terapia pelo Instituto Paranaense de Gestalt, supervisão e avaliação psicológica pela Qualitá, e tem experiência no atendimento clínico em diversidade sexual e avaliação psicológica para processo transexualizador. Então vamos salvar as respectivas apresentações e em 2 minutinhos aí a gente inicia a mesa. Boa tarde, eu vou começar. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo a apresentação desse trabalho. Eu vou estar apresentando um trabalho que foi desenvolvido em 2012, junto com outras psicólogas, a Aniele e a Gislene, no Congresso Brasileiro de Reprodução Humana, onde eles abriram um espaço para psicologia. Desde 2012, aconteceu no Guarujá, e esse espaço vem acontecendo, já é o 3º ano, onde a gente tem abertura para estar trabalhando as questões de âmbito psicológico. Nesse primeiro encontro, a gente desenvolveu o primeiro consenso em psicologia em reprodução humana assistida. E separamos assim, alguns itens que os psicólogos que trabalham nessa área consideram importante. Até para estar falando aqui, eu trabalho numa clínica de reprodução humana aqui em Curitiba desde 2007, na clínica Conceber. É um trabalho muito pioneiro, a gente não tem legislação nenhuma, a gente está começando. Para fundamentar esse trabalho, a gente elaborou, assim, constituiu um grupo de psicólogos assim, dentro do Brasil. São Paulo e Porto Alegre tem o maior número de participantes, aqui no Paraná somos em 3. E somos nós que estamos todos os anos nesse congresso brasileiro. Né? Enfim, assim, para iniciar essa apresentação, eu coloco só uma reflexão aqui de Alice no País das Maravilhas, que foi o ponto inicial ali da nossa pesquisa. Para onde vai essa estrada? Para onde você quer ir? Quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. A gente precisava trilhar um caminho dentro das clínicas de reprodução que não existiam ainda. Um caminho do psicólogo ali dentro. Só para dar um norte assim, do que é infertilidade. É um insucesso na concepção após 1 ano de relações sexuais regulares,
sem o uso de nenhum método anticoncepcional. É uma condição prevalente e representa um importante problema social e de saúde pública. Embora a prevalência da infertilidade seja difícil de ser mensurada, estima-se que afete de 8% a 12% dos casais em todo o mundo. Conforme a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, hoje já são 5 milhões de bebês de proveta no país. E a cada ano, 100 mil casais procuram as técnicas de reprodução em clínicas brasileiras. E assim, outra questão que a gente também tem como base ali no processo de avaliação de intervenção psicológica é quem realmente entra tranquilo num hospital público ou numa clínica particular, quando se busca esse tipo de trabalho. Principalmente assim, o ambiente, o tempo é um fator primordial, as mulheres já estão num limite biológico para a concepção. O tempo é medido assim, as relações sexuais têm interferência de tempo, de hora, de influência médica. Os procedimentos precisam de um manejo, também de um envolvimento dessas pessoas, assim, que exige todo um empenho emocional, físico e financeiro. Muitas vezes essas pessoas entram nesse ambiente à espera assim, de um médico ou de alguém que traga uma resposta rápida, que escute, enfim, que norteie esse caminho que vai acontecer. Quando avaliar? Quando que a gente entra com a avaliação psicológica? O papel do psicólogo junto à equipe médica de reprodução é de ajudar a paciente infértil a expressar suas ansiedades em palavras. Não é um sentido assim avaliativo, você está apto ou não está apto a fazer o tratamento, é você conseguir que essa pessoa consiga elaborar, falar e criar ali o caminho dela ali dentro das condições, assim, o que ela pode até onde ela aguenta, que recursos ela vai ter, que recursos ela vai ter que enfrentar. A avaliação sempre implica-se uma maior aproximação, com o objetivo de melhor conhecer, esclarecer e ajudar o paciente a nortear os caminhos e a encontrar soluções. Uma colocação de Rossès, a gente buscou muita fundamentação teórica para estar trilhando esse caminho do psicólogo. Sugere que a avaliação psicológica possa ser realizada o quanto antes. Se o psicólogo trabalha em uma unidade de reprodução, a avaliação deveria ser realizada ao lado da avaliação médica, salientando que tanto o diagnóstico quanto o tratamento de infertilidade envolve um processo tanto físico como psíquico, compreendendo o indivíduo na sua totalidade. Também enfatiza que a atenção psicológica deveria estar disponível a qualquer pessoa ou casal que solicite nas unidades de reprodução, sendo fundamental a atuação com o objetivo preventivo e não de rótulo. As pacientes com diagnóstico assim, de infertilidade, indicadas para a realização das técnicas, são exemplos de casos que a demanda de ordem emocional não deve ser negligenciada. Chachamovic, em 2010, e colaboradores demonstraram assim, numa pesquisa que as mulheres com infertilidade elas possuem scores significativamente mais baixos na saúde mental, no funcionamento social e comportamento emocional. O medo, a ansiedade, as incertezas quanto ao desfecho dos tratamentos afetam diretamente o bem-estar dessas pacientes. Por isso aquela frase, quem realmente vai estar tranquilo dentro daquele ambiente? Quando se faz uma avaliação, é preciso ter bem claro qual é o propósito que se pretende alcançar por meio dela. Mas, afinal, qual é a função da avaliação psicológica nas clínicas de reprodução e como elas têm sido utilizadas? Como é possível enriquecer ainda mais esse complexo contexto, né? Aí a gente enfatiza, assim, cabe à psicologia, já que é a ciência que estuda o comportamento humano, investigar o todo que ocorre em uma determinada situação. Qual é o objetivo a ser estudado, quais as condições de observação, qual o método a ser utilizado e as características do próprio observador que vai estar ali como pessoa participante proativa desse processo. Quem avaliar? Os pacientes inférteis apresentam características marcantes que demandam a criação de uma forma de abordagem muito particular. Tratam-se de pessoas extremamente magoadas e fragilizadas pela impossibilidade de gerar seu filho naturalmente. Esses pacientes chegam às clínicas em busca de soluções rápidas
pois em geral estão perto de um limite biológico para conceber e muitas vezes preferem não refletir sobre o seu estado emocional. Muitos casos, assim, a psicologia é vista como se você fosse entrar ali e atrapalhar todo o processo. Principalmente porque tem uma questão social muito grande, que a gente vai estar vendo ali dentro, que a pessoa não engravida por questões emocionais. Então, a maioria dos casos, assim, eles acham que se eles mexerem nisso vai piorar a situação, né? E, enfim, assim, a infertilidade hoje já é conhecida, assim, é um problema do casal. As estatísticas médicas, assim, eu acho que está em 30% da mulher, 30% do homem, e 10% de causas não e 20% são outros fatores, que são dos dois, às vezes. E por isso é importante que a avaliação psicológica ocorra com ambos, pois é muito mais rica e oferece informações mais consistentes. A Liliana Segre, em 2009, pontua assim, que a avaliação do paciente em reprodução ainda não é feita como rotina, o que aumenta o desconhecimento dos benefícios que essa prática traz ao paciente e à equipe. Afirma que quando os atendimentos psicológicos são oferecidos de forma voluntária, poucos pacientes escolhem participar e sugere a implantação de um trabalho de acompanhamento como rotina. Ou o encaminhamento dos pacientes a um especialista. São poucas as clínicas ainda que têm um psicólogo efetivo ali dentro. Muitos dos médicos assim, encaminham para um profissional, mas não tem especialista ali dentro. Para isso estar acontecendo, o médico precisa acreditar, assim, você precisa de um médico que banque o psicólogo, que entenda e reconheça os benefícios desse trabalho. Que conhecimento assim, o psicólogo precisa ter nessa área? Macedo, em 2005, afirma que a tarefa do psicólogo, quando solicitado, avaliar não somente o paciente, mas todo o contexto que ele está inserido. O trabalho do psicólogo situa-se em 3 níveis: a observação, o diagnóstico e a intervenção. Esses recursos serão utilizados tanto no atendimento do paciente como na compreensão de sua interação com a equipe e a instituição maior. A relação desse paciente com a equipe de trabalho, com a família, o manejo dele na hora de lidar ali com a enfermeira, com o médico, com o recepcionista, cabe ao psicólogo o entendimento dessa questão e está fazendo essa inter-relação também dentro das clínicas. É necessário, assim, quando a gente fala desse trabalho, esclarecer assim, até pontos essenciais quando se discute testes, a avaliação psicodiagnóstico. Romário lembra apropriadamente que a avaliação psicológica, ao buscar o que é singular em uma pessoa, abandona o sentido redutivo de um diagnóstico, que poderia então ter efeito de rótulo ou estigma. Perdendo tal sentido, adquire o outro, o das possibilidades, das potencialidades para o desenvolvimento. Nosso objetivo não é rotular, não é limitar, você está apto, você não está apto, é abrir um espaço para reflexão, para que essa pessoa ali dentro consiga trilhar esse caminho dela e reconhecer até onde ela dá conta, até onde tem os limites orgânicos dela vão aguentar, né? Porque às vezes elas também não aceitam, tem muita revolta. Existem assim, muitas abordagens sobre a avaliação psicológica. Contudo, a avaliação psicológica de qualquer adulto, em qualquer circunstância, envolve a entrevista psicológica. A entrevista é um instrumento por excelência à disposição do profissional que realiza o psicodiagnóstico, pois, segundo ele, essa ferramenta possibilita contextualizar a singularidade da história do sujeito. A gente trabalha com o subjetivo o tempo inteiro dentro da avaliação da infertilidade. Não tem, até tem profissionais que fazem avaliação de estresse, mas não é o principal objetivo da avaliação ali dentro. Certamente a entrevista é muito valorizada, né? Em pesquisas citadas por Nunes, em 93, 99,4% de um grupo de psiquiatras norte-americanos questionados apontavam a condução da entrevista como o elemento mais importante para a atividade profissional. O que a gente observa nessa entrevista? O nível de inteligência, a capacidade de verbalização, a capacidade de associar livremente, o grau de integração de pensamento lógico, a capacidade de vivenciar afetos,
o nível de relações de objetos, defesas utilizadas e o seu grau de rigidez, grau de tolerância e de ansiedade e capacidade de contenção de impulsos. O grau de autoestima deverá ser avaliado juntamente com a capacidade de levar a termo empreendimentos, pois isso possibilitará ver um grande quadro do que são as imagens reais e ideais que a pessoa tem de si mesma. Enfim, assim, é conseguir fazer essa elaboração, essa junção desses aspectos ali, dos fatores dentro dessas entrevistas. Além do conhecimento técnico e científico da psicologia, para se trabalhar em reprodução assistida, o psicólogo deve estar por dentro assim, dos procedimentos médicos, do uso de medicação, reconhecer a fisiologia da reprodução, a avaliação, né, os diagnósticos, os tratamentos, a origem da infertilidade, as técnicas e os procedimentos em todo ali dentro, para você estar intervindo e entendendo o manejo da pessoa naquela situação. É nítido, assim, uma pessoa que está começando um tratamento, ela vai de um jeito muito mais ingênuo, assim, muito mais vontade, com menos noção do que pode acontecer. Tem aqueles pacientes que já estão muito machucados, que é difícil você tirar dali de dentro alguma esperança, mas de alguma forma estão ali, né? Então, manejo, assim, um casal que está numa intervenção de coito programado, você tem que ter um olhar diferenciado ali naquela situação para o casal de FIV. O coito programado são as relações estimuladas ali pela medicação, pelo médico, pela intervenção médica. A FIV é a fertilização in vitro, é o último processo. E esses pacientes se comportam de forma diferente devido assim, ao tempo de tratamento que eles têm. É interessante sim, ressaltar o que acontece numa questão social. Sabe-se que até pouco tempo, na década de 50, a maior parte dos casos de infertilidade recebiam um diagnóstico de causa psicológica. E em consequência de dois motivos distintos. A medicina não encontrava explicação para a infertilidade e os médicos percebiam os seus pacientes muito estressados. Então eles associavam esse estresse à dificuldade de engravidar. Isso daí, assim, e é fato, a gente sabe que tem também, assim, que o estresse é considerado tanto causa como consequência desse quadro de infertilidade. É muito tenebroso, é assustador para as pessoas, assim, esse tipo de conselho e é concreto, é fato, assim, a pessoa adota e engravida, a pessoa tem um filho e engravida, ninguém sabe o que acontece ali, assim, a gente também não tem fundamentos até para poder estar afirmando. As metodologias, os recursos de avaliação, né? Em função de ainda não ser rotina no Brasil, nos centros de reprodução, as metodologias têm variado bastante. Alguns centros assim, desenvolvem trabalhos mais estruturados e outros predominam no sentido experimental, com o intuito de pesquisar qual é a condição que se faz mais efetiva para a população local. Fernandes sugere assim, o que tem assim, de mais eficaz hoje nessa intervenção da avaliação e da intervenção psicológica ali dentro, é um modelo de coaching, que foi desenvolvido pela Letícia Urpileta, é uma argentina que faz um trabalho muito efetivo dentro da infertilidade. Dentro dessa metodologia de trabalho, eles sugerem assim, a intervenção do psicólogo em 3 fases, que seria a entrevista inicial com o casal, antes e durante o começo das intervenções hormonais, a preparação para as etapas posteriores, que consistiriam em 3 reuniões, durante as fases de estimulação da ovulação, e o apoio que se caracteriza por intervenções individuais, na área de internação, ali você está acompanhando aquela pessoa nas funções, nas transferências, no manejo dela ali dentro da clínica. E a última fase, que seria o segmento ou follow-up dos pacientes após o resultado, sendo positivo ou negativo, o psicólogo ainda teria que estar ali. Assim, o ganho do trabalho multiprofissional, ele tem que ser reconhecido. As pessoas têm que entender assim, a necessidade da avaliação e desse tratamento, que os pacientes se beneficiem, sentindo-se mais corajosos, mais fortes, quando percebem que falar e olhar para aquilo que causa dor e angústia os habilita a aprender a lidar com essas situações e a tornar os hábitos
e com armas para enfrentar as situações adversas. É preciso da conscientização médica, porque eles se solidarizam muito assim, com a dor do paciente. Então, eles temem também a intervenção psicológica. Enfim, assim, agora eu vou passar, como conclusão até final aqui desse trabalho, uns desenhos que a gente usa ali dentro da clínica Conceber como intervenção, como manejo de entendimento, de avaliação, onde a gente pede que os casais ou o indivíduo que está ali desenhe a família ideal, o que ele está buscando ali dentro, que ele consiga expressar não só em palavras, mas que coloque também num desenho, assim, no que vem ali dentro. Primeiro, agradecer o convite de falar nessa mesa, nessa jornada, dizer que a minha especialidade é psicologia hospitalar, não avaliação psicológica. E acho que é importante dizer isso, até pelo olhar, porque se eu fosse fazer essa mesma fala num processo, numa jornada de psicologia hospitalar, talvez eu faria o preparo cirúrgico, não a avaliação psicológica pré-cirúrgica. Por que é importante dizer isso? Porque o preparo cirúrgico, ele prevê a avaliação psicológica, mas ele já está com a conduta acoplada, né? Então a gente já vai falando, depois de toda a terapêutica, que seria de um processo, depois da avaliação, já do preparo cirúrgico e do acompanhamento pós. Então é uma mudança de olhar. E acho importante esse diálogo para a gente compreender que a avaliação psicológica faz parte de toda a conduta psicológica, né? Eu trabalho pelo PRISP, eu sou responsável pela hemodiálise e pelo transplante renal. Então eu faço toda a avaliação psicológica dos candidatos ao transplante renal, tanto dos doadores quanto dos receptores. Então, possivelmente, se eu for dar um exemplo aqui, eu vou estar me referindo à criança, eu tentei fazer uma avaliação mais geral, assim, mas os meus exemplos em geral vão ser pediátricos. Eu ia falar uma coisa
antes de fazer essa digressão, essa fugir. Mas só de deixar claro, então, que a gente trabalha no hospital com o acompanhamento do paciente internado. É muito interessante quando os nossos estagiários, nossos especializandos têm alguma dificuldade em fazer a conduta. A avaliação psicológica está clara para você? Normalmente não. Vamos retomar então esse processo de avaliação, o que você está se baseando para dar a conduta, porque há uma dificuldade aí. Daí a gente refaz a avaliação, ou alguma coisa mudou do processo que precisa ser reavaliado. Então, deixa claro essa mudança de olhar. Então, se ficar muito superficial, eu fico à disposição para as perguntas, né? Se depois das vezes que me precederam, ainda fala da colega, vocês vão ver que é até em alguns pontos muito parecido a forma de avaliação que a gente faz. Então, eu fiz um breve recorte da avaliação psicológica, que eu acho que foi bastante trabalhado aqui hoje, mas isso está na cartilha do Conselho Federal. Apresentando a avaliação psicológica como processo técnico e científico, realizado com pessoas e grupos, e requer metodologias específicas, e acho que isso é importante, a gente ter dimensão na avaliação cirúrgica, e como fonte de informação de caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos. E aí que é interessante, né? A finalidade de subsidiar os trabalhos nos diferentes campos de atuação do psicólogo. E daí, na cartilha diz todos eles, mas aqui a gente está falando de saúde. E aí, uma coisa que eu quero frisar é que a avaliação psicológica requer um planejamento prévio e cuidadoso de acordo com a demanda e os fins aos quais a avaliação se destina. E daí isso é muito importante, assim, porque a gente falar de processo pré-cirúrgico é até difícil, porque as cirurgias são muitas. E as possibilidades de cirurgia são completamente diferentes, assim, e isso a gente vai abordar. Então a gente vai tentar traçar um panorama geral, assim, do que seria comum às cirurgias como um todo. Claro que a minha maior motivação de fazer isso é em cima do transplante renal. Então, algumas coisas talvez para algumas cirurgias seja menos importante para outras, mas isso a gente vai falar no decorrer. Mas deixar claro que a avaliação psicológica, ela tem, para acompanhamento do preparo cirúrgico, ela tem uma íntima relação com a cirurgia que vai ser prestada. Né? E daí o que é cirurgia? Acho que dá uma definição de dicionário, mas ajuda. É uma especialidade que se dedica ao tratamento de doenças e traumatismo por meio de uma intervenção manual ou instrumental no corpo do paciente. É um método de tratamento que utiliza esse processo, intervenção cirúrgica e operação. Então, com isso, diz assim, olha, a avaliação psicológica do processo pré-cirúrgico, a gente, se a gente for falar dentro da saúde, a gente está falando de alta complexidade, de atenção terciária. Então, a gente está falando de uma intervenção no corpo do paciente. Esse paciente não vai ter controle sobre o seu corpo, ele vai estar dormindo e o controle vai ser todo delegado a outras pessoas. Isso é atenção terciária de alta complexidade na saúde. Então, a gente está falando aí da parte mais complexa do sistema de saúde e da psicologia implicada aí nesse processo de avaliação. Então, o objetivo, e daí a fala da Raquel se aproxima muito da minha, do ponto de vista do qual é o objetivo da avaliação. A avaliação, ela serve para avaliar as condições para o cuidado do pós-operatório. Não serve para ser taxativo, não serve para fazer para dizer apto ou não apto. Inclusive as nossas palavras são as mesmas, assim, que acho que é da alta complexidade. Então, não serve a avaliação para dizer assim, você pode fazer o transplante ou não. Isso não cabe a gente dizer. Cabe a gente avaliar quais as condições que a pessoa tem para se cuidar depois de uma cirurgia. Tanto do ponto de vista prático, do ponto de vista material, quanto do ponto de vista emocional. A gente já vai chegar aí. Então, o resultado da avaliação, não é simplesmente automático, é apresentar a fundamentação por um contrato de trabalho entre a equipe e o paciente. Então, essa é a principal questão. Então, quando a gente faz uma avaliação psicológica, a gente vai dizer assim, olha, o paciente está com essa condição,
digamos assim, ó, o paciente está muito ansioso, acho que é o caso da gente fazer um trabalho antes de fazer a cirurgia. Ou o paciente não está entendendo nada do que é a cirurgia, é interessante que a gente faça esse preparo, porque senão no pós-operatório a gente vai ter muita dificuldade. A gente vai chegar. Enfim, o plano de acompanhamento. Cada procedimento cirúrgico tem suas especificidades e impactos. Né? Então, o psicólogo, e aí cabe o psicólogo conhecer o procedimento para o qual ele está avaliando. Então, se você vai fazer a avaliação de uma cirurgia cardíaca, você tem que conhecer o procedimento da cirurgia cardíaca, qual é a medicação que se toma depois, qual a medicação que se toma antes, qual é o processo de cicatrização, qual é o processo de relação de cuidados que vai precisar ser feito, para você poder avaliar se a pessoa tem as condições de fazer esses cuidados ou não. Inclusive conhecer o tempo de internação no pós-operatório, isso tudo. Então, é uma área de interface com a medicina, sim. A gente precisa se aproximar dos conhecimentos da medicina, sim, senão a gente não consegue fazer essa avaliação. A gente não consegue avaliar essas condições. E daí, para cada procedimento, deve levar em consideração a emergência médica, mas a emergência subjetiva. São duas coisas que precisam ser trabalhadas e levadas em consideração. Porque, vejam só, é uma cirurgia de uma crise de apendicite. É uma emergência física gigantesca. Seria muito estranho a gente perguntar, puxa, mas antes de fazer a cirurgia de apendicite, eu gostaria de conhecer as suas condições de moradia. Você está numa dor extrema, então a gente vai pensar que a gente precisa compreender qual é a cirurgia. Né? Então, por exemplo, a fimose é uma cirurgia muito comum dessas. Tecnicamente, na medicina, ela é muito tranquila, ela não precisa de internação, ela mal precisa ficar no hospital, vai ficar numa clínica, no espaço de clínica dia, né? Hospital dia, entra de manhã, faz cirurgia, ou entra de tarde, faz cirurgia e vai para casa. Então, a recuperação é muito tranquila. Então, normalmente, não é um caso que vai fazer uma avaliação, a não ser que os conteúdos subjetivos, o medo, existem, a gente já vai chegar nessa parte, mas a gente pode imaginar que uma cirurgia de fimose possa gerar alguns conteúdos, né, de medo. Aliás, toda cirurgia está indicada mesmo, porque toda cirurgia implica risco. Toda cirurgia implica risco. E se a gente for pensar em cirurgias mais delicadas, como uma retirada de tumor ou uma cirurgia cardíaca, a gente está falando de uma cirurgia, do ponto de vista técnico-médico, muito delicada, e do ponto de vista social, psicológico, uma expectativa muito grande. Né? Então, uma retirada de tumor é vida ou morte, do ponto de vista assim. Se deu tudo certo, vida nova. Se deu tudo errado, puxa, talvez não saia mais. Foi? Morte nova. E daí o processo de transplante, como um todo, assim, qualquer transplante, eu falo aqui do ponto de vista renal, claro, mas é um processo que o pós-operatório ele é muito pesado e muito restritivo. Então, puxa, a gente está falando de um mês de internação, uma semana pelo menos de UTI, de sonda, de dreno, de catéter, de um acompanhamento muito grande e próximo. E daí, no pós-operatório, no pós-alta, máscara, restrição de alimentação, necessidade de dieta hídrica e tudo mais. Então, a gente está falando assim, se uma pessoa, digamos assim, tem medo de ser internada, tem medo de estar no hospital, a gente vai precisar de uma atenção especial para quando ficar um mês internado. É uma pessoa muito ansiosa, é uma família que demonstra quando há um problema sucumbir ao problema, não ter recursos de enfrentamento. Aí a gente vai ter que fazer um trabalho de organização familiar, de organização do processo de cuidado, e daí estabelecer responsáveis. Então, cada cirurgia é uma possibilidade. A cirurgia de ampliação vesical, por exemplo, no nosso hospital a gente tem algumas crianças que nascem com bexiga pequena, né? Para a normalidade precisa de uma ampliação vesical. Essa é uma cirurgia muito dolorida. É ruim de ver as crianças depois da ampliação vesical, porque dói muito. Então a gente precisa ter essa dimensão de que a família vai ver a criança sofrendo. Né? E daí precisa avaliar os recursos de enfrentamento que essa família tem para lidar com essa situação.
a gente já chega lá. E daí, por exemplo, cirurgias bariátricas, cirurgia plástica, ou que deixam uma cicatriz muito grande, implicam numa relação de alteração da imagem corporal, mas a Cardice vai falar um pouco disso, a Mariana vai falar um pouco disso amanhã, não vou entrar nessas questões, e lembrar que cirurgia plástica não é só cirurgia estética, né? Qualquer procedimento, qualquer acidente de carro, coisa que mexa na imagem corporal, não necessita de reconstrução de cirurgia plástica. Então eu vou falar do que a gente precisa avaliar para um procedimento cirúrgico. E daí vou tentar falar desses 6 indicadores, independentemente de cada um. Então a gente vai precisar avaliar a compreensão do procedimento e a compreensão do processo de recuperação e reabilitação. Eu vou entrar um por um, tá? Avaliar os aspectos emocionais envolvidos, a motivação e a vontade de realizar o procedimento, a adesão a tratamentos anteriores, apoio social e familiar e as condições socioambientais. Eu já vou explicar por que eu dei esses nomes. A compreensão do procedimento ela é fundamental nisso que eu coloquei por último, que é o contrato, o vínculo e a confiança. Então a gente vai dizer assim, olha, esse é um procedimento muito tranquilo. Para o ponto de vista da equipe, sempre pode dizer que é tranquilo, mas para quem está sofrendo, não. E assim, se a gente não explica, por exemplo, para uma criança que ela vai ficar com uma sonda uretral ao sair de uma cirurgia, quando ela acordar e se ver dessa forma, se a gente dizer assim, não, fica calmo, a gente perdeu o contrato. Então isso serve, isso daí é função do psicólogo na equipe. Apesar de ser função do médico, é uma função de interface, o psicólogo vai ter um olhar só para isso. O médico passa as orientações como um todo, mas a gente vai fazer essa avaliação. Inclusive, eu acho que eu também colocando na apresentação, inclusive a gente vai fazer a orientação para toda a equipe de como proceder em casos que são difíceis. Então, diz assim, olha, se você fizer a orientação, por exemplo, porque a gente está numa equipe que a gente conhece os profissionais, né? Pensando nesse sentido, olha, se você fizer a sua visita médica da forma como você sempre faz, eu acho que você vai ter uma dificuldade com esse paciente. E não tem uma forma padrão para o médico fazer e agradar todo mundo. Então, pode ter um médico ou uma médica que é muito maternal, que vai agradar muitas crianças, mas algumas famílias não vão estar bem com esse médico. E vai ter um médico que é super seco e grosso, que vai agradar muitas pessoas porque elas querem as coisas na lata. Então, colocar, a nossa função muitas vezes é orientar esse profissional. A gente conhece e diz assim, olha, dentro da minha avaliação, se a gente funcionar dessa forma com essa família, a gente vai afastar. Vamos tentar flexibilizar as nossas formas. Então, a nossa avaliação ajuda para essa orientação. Então, esse processo de contar os riscos de uma cirurgia, em geral de uma cirurgia grande, é super importante. Então, assim, a gente não pode... Senão, essa coisa da dor que eu falei, por exemplo, uma cirurgia de amidalite. Então, uma retirada de amígdalas. Ela, do ponto de vista médico, é uma questão muito simples. Mas a recuperação é dolorosa. Implica numa dieta de uma semana. Se ninguém contar para a pessoa antes isso, o processo de recuperação é muito mais dificultado. Né? A rotina após a cirurgia. Então, puxa, fez cirurgia e vai para casa, é uma coisa. Vai para casa, mas com que medicação? Vai precisar trocar curativo? Como é que se troca curativo? Não, a pessoa é uma idosa que mora sozinha. Ou é um adulto que mora sozinho, mas vai precisar de ajuda. Quem está ajudando, já conversou com a família, vai deixar para depois da cirurgia isso. Então esse faz parte do nosso processo. Vocês estão vendo que eu já estou falando da conduta, quando estou falando do processo de avaliação, mas isso precisa ser avaliado. Né? E aí, nessa questão da compreensão do entendimento, da compreensão do procedimento, a gente vai ter que levar em consideração os processos cognitivos e processos culturais. Então, a gente vai pegar uma criança que tem 12 anos, mas ela tem uma defasagem cognitiva, qualquer que seja. Como é que a gente vai fazer o preparo? Então, essa criança, a mãe vai precisar ficar junto o tempo todo. Senão, a gente não vai ter responsabilidade. Não, mas a mãe não pode ficar 24 horas dentro do lado. Então, tá, também a criança pode ficar. O idoso é a mesma coisa, o adulto que seja, mas sim, a gente vai precisar fazer essa preparação. Então, se ela não tem o suporte cognitivo adequado, para suportar o estresse de uma UTI,
E daí, o estresse da UTI causa delírio, causa alucinação. Se ela não tem aporte cognitivo, a família vai servir desse aporte. Então a gente vai precisar fazer essa avaliação para também orientar a família de como fazer. E os aspectos culturais. Não, a família é analfabeta. A principal cuidadora é analfabeta. Tudo bem, ela compreendeu. Como é que a gente vai fazer? Como é que ela está explicando? Eu acho isso super importante para a gente ter... Eu já vi médico desenhar para as pessoas entenderem. Não só desenhar por questões cognitivas, mas por questões emocionais. Assim. A pessoa está com um bloqueio emocional tão grande que não consegue. Daí diz assim, mas como é que vai? O pai em questão dizia, mas como é que vai colocar o rim dentro da barriga dele? O médico desenhou, sim. E não é porque ele não tem uma questão cognitiva, é porque o bloqueio emocional é muito grande nesse caso. O segundo indicador que a gente vê que precisa ser os aspectos emocionais envolvidos. Então, existe medo. É muito interessante essa questão do medo, porque aí é muito interessante na psicologia falar que a avaliação muitas vezes ela se mistura com a conduta. Então eu estava avaliando uma menina e daí ela falou assim, eu tenho medo de fazer cirurgia. Eu falei, você tem medo do quê? Eu falei assim, depois. Muito bem. Mas, eu falei assim, mas você sabe o que é depois? Daí eu fui pro concreto, porque o que é o dreno e o que é a sonda. Eu falei, isso? Beleza. Então, assim, um medo, mas assim, por exemplo, eu já tive um menino também que morria de medo de fazer o transplante do cadáver e o morto voltar para pedir imagina o grau de sofrimento da criança. Então, se a gente coloca o medo a qualquer preço, né, se não levar isso em consideração, o processo de recuperação é muito dificultado. E aí tudo colocando a avaliação psicológica serve para esse processo de recuperação. Aí fantasia as mais variadas possíveis. Processo de culpa, né? Então, eu tô. Aí processo de doador, né? Mas eu tô doando o rim. E uma mãe super protetora, assim, na verdade ela não está segura da doação. Eu já vou entrar nessa questão da motivação. Bacana a gente pensar como é que foram outros internamentos, né, nesse processo. Então, quando a família conta, não, eu fiquei internado aqui há 3 anos. Como é que foi? Nossa, foi super difícil. Puxa, já te dá, tipo, como é que... Já te dá a indicação de como que essa família vai lidar com essa nova internação longa, né? Planos, eu coloquei planos pós-viagem, olha o que eu falo. Planos pós-cirurgia. Obviamente estou pensando num caso do paciente que queria fazer o transplante renal e disse, não, eu preciso fazer logo esse mês, porque mês que vem eu vou para a Alemanha. Não é assim, né? Assim, você está com compreensão apressada, né, do transplante. E fantasia sobre intenções médicas, né? Então, puxa, mas o médico não vai pegar o meu rim vender, o médico não vai... precisa mesmo, não está fazendo isso para ganhar dinheiro. Então, essas coisas precisam ser colocadas, porque se a gente vai para a mesa de cirurgia com dúvida, o processo do pós-operatório é muito dificultado. Entramos aí no terceiro indicador, que é motivação e vontade. Realizar o procedimento é de livre e espontânea vontade. O transplante, em geral, você vai passar na frente de um promotor ou de um juiz para dizer que sim, né? Mas, existem pressões familiares, por exemplo, no processo de doação, existem pressões familiares para a pessoa fazer a cirurgia. Nessas questões de processos culturais, a gente já acompanhou alguns casos em que a família era da religião testemunha de Jeová, que não pode fazer a cirurgia a transfusão de sangue, e daí a médica diz assim, olha, eu não tenho como garantir que eu não vou fazer cirurgia. E a família diz, então a gente não vai fazer, sem processo de ansiedade. Eles estavam muito seguros da decisão, que era uma cirurgia letiva, enfim. Mas eles ficaram muito seguros, a gente vai achar uma outra alternativa. Então não há um risco psicológico implicado, é uma questão ética, que da minha avaliação não há risco psicológico implicado. Então, acaba por aí, né? A gente vai fazer a mediação com a equipe e com a família. Mas, enfim, para colocar nessa questão da vontade. Então, para o ato volitivo livre, a gente vai falar de um esclarecimento instrumental e emocional, visando, aí que é importante, a produção de um sentido próprio. Então, o processo cirúrgico é um processo muito especial na vida de uma pessoa. Acho que todo mundo que passou por uma cirurgia lembra que passou. Dificilmente alguém esquece
as crianças normalmente contam, eu já passei por 12, 5, 10, 40 cirurgias, sabe? De cor o número de cirurgias que passam. Então é um processo muito especial na vida das pessoas. A gente não precisa colocar especial como uma coisa feliz, mas é um processo muito íntimo. Então a gente precisa visar a produção de um sentido próprio para aquele momento. E não colocar as nossas... não deixar só a equipe dizer o que é o procedimento. Porque a equipe de saúde ela é totalizante, né? Ela tem que fazer o menos mal possível e pode passar um pouco dos limites, enfim. E nós mesmos como psicólogos, né? Nós mesmos, que a gente faz parte da equipe. Diminuiu aqui, né? Mas sim, o apoio social e familiar. A gente precisa pensar quem é o cuidador. O cuidador, em qualquer cirurgia que remeta a cuidados, não é só daí de idoso e de criança. Qualquer cirurgia que remeta a cuidados que uma pessoa não consegue fazer sozinha. Então a gente vai ter que pensar na família. Possui filhos, ou se no caso de ser uma criança, outros filhos. Então se você vai ficar uma semana no hospital, quem vai ficar com seus filhos? Você já pensou nisso? Se você não pensou, você não está preparado para fazer cirurgia. Porque senão, você vai internar num dia e daí o filho vai dizer qualquer coisa, assim, quero sair, quero ir pra balada, digamos. Daí o pai vai ficar num processo de estresse internado. Então isso precisa estar combinado e contratado na família. Por isso que eu disse, fazer a contratação do plano de trabalho. E a gente vai falar da reação da família ampliada. Porque então assim, a família nuclear entende e apoia, mas a avó, a mãe da mãe, vai dizer assim, não, para que fazer isso? E daí é um processo ansiogênico para a família. Então, se há esse processo, a gente precisa trabalhar e isso dá trabalho, mas tem que ser feito. Adesão a tratamentos prévios, né? Então, assim, puxa, você deve fazer um tratamento, qualquer que seja, você conseguiu fazer? Como é que você se organizou para fazer? Não cumpria? Não cumpria por procrastinação, por falta de entender, por negligência, por superproteção? Cada uma dessas coisas é uma questão diferente, uma conduta diferente. Uma coisa que é muito interessante, assim, uma pessoa que chega, daí nas questões emocionais, chega para fazer a avaliação de uma cirurgia e diz bem certinho tudo que vai acontecer, sem nenhum medo. Isso me chama a atenção. Assim, principalmente por um processo como transplante. Então, alguma ansiedade a pessoa precisa demonstrar. Ou, no mínimo, demonstrar como é que superou a ansiedade. Né, para a gente poder pensar. Porque se a pessoa vem dizer, mostra um processo muito bem feito, normalmente, possivelmente, a gente está vendo de alguém que decorou os cursos. Isso é muito comum. Então, quando a pessoa começa a se mexer na cadeira, ficar desconfortável, daí a gente começa a conversar. Então, a organização essa coisa da autossabotagem, né? Uma pessoa que não toma medicação para se sabotar, a agressão a um terceiro, então a gente isso é muito comum em paciente adolescente, né? Então come o que não deve para agredir a mãe, para agredir o mundo, para se agredir, enfim. Então pacientes adolescentes são os mais difíceis do processo de recuperação civil. Não sei se do ponto de vista de adulto, mas do ponto de vista pediátrico, puxa, 14 anos é uma preocupação de todo mundo. Daí então, a gente pensar no pós-operatório, como é que vai ser o acompanhamento do pós. E a organização da rotina de medicação. O transplante é uma cirurgia que tem 8 medicações por dia, algumas delas em jejum. Então precisa de organização, precisa de ajuda, uma pessoa não faz sozinha. E o que eu chamei de condições socioambientais, é um nome bem pomposo, mas para dizer assim, a gente precisa avaliar as condições de moradia. Então ela vai fazer um transplante que precisa de uma recuperação e de um isolamento e mora do lado do esgoto. Isso é um problema. Isso é um problema de uma questão do isolamento, né? Da necessidade de infecção, da possibilidade de infecção. E o transplante é imunidade está lá embaixo. Aí, número de pessoas que vivem na casa. Quem que ajuda a cuidar? A pessoa mora... É uma casa de 2 peças e moram 6 pessoas. É uma coisa. É uma casa de 2 peças que moram 2 pessoas. É outra coisa. Tamanho da casa, condições de saneamento. Aí, condições de trabalho do paciente. A gente precisa perguntar se o paciente, por exemplo, é caminhoneiro e vai fazer uma cirurgia que vai fazer vai fazer uma cirurgia que vai precisar de repouso. Ele não vai poder trabalhar. Eu digo caminhoneiro, mas pode ser qualquer cirurgia, qualquer profissão que dependa do físico, né?
Então tinha um doador nosso que era policial militar. Pô, mas eu vou poder fazer a minha progressão na carreira é exercício físico, eu posso doar? Senão não quero. Claro, faz todo sentido. O tempo de afastamento é importante. Só tive um pai da nossa equipe que falou assim, não, eu já fiz a poupança, tenho 2 meses de poupança guardado para acompanhar esse menino. Família perfeita, né? Família perfeita, organizada, assim. Essa família era, não quer dizer isso. O conhecimento e o apoio do empregador, isso é fundamental. Porque se o empregador sabota, não quer deixar, a gente tem um problema. Daí a gente faz o contato hospital-empregador também. É mais raro. Normalmente as pessoas se compadecem bastante com uma necessidade de uma cirurgia de longa internação. Eu fiz aqui, eu falei um pouco dos instrumentos, mas a Raquel falou, a Vera falou antes, então não vou me alongar pela questão do tempo. Então eu falo da observação, da entrevista. Essa coisa da entrevista, eu acho que é só uma questão importante, é uma citação do José Bremer, mas que fala assim, ó, a cirurgia ela não esgota a personalidade do entrevistado, mas uma parte dela, a entrevista. Então é justamente um ótimo instrumento para a gente fazer essa avaliação do transplante renal, porque a gente não quer um diagnóstico fechado, a gente quer um recorte da personalidade e das relações que essa pessoa tem para o cuidado. E aí voltar para o final. Chegar no final voltando para o começo. O resultado da avaliação, e daí agora dizer depois dos indicadores. O resultado da avaliação é avaliar as condições para o cuidado no pós-operatório. O resultado não é simplesmente estar apto ou não e apresentar, fazer o contrato. Então, nessa questão de fazer o contrato, uma vez, já que eu tenho 3 minutos, vou contar esse rapidinho. É o seguinte, era uma família que tinha um guri que tinha um problema sério de desenvolvimento e o problema era decorrente disso, ele ia fazer transplante, tinha um filho mais novo em casa, um filho mais velho, a mãe que ia ser doadora, então, o guri que ia transplantar, um filho de 3 anos, um piá de 16 anos, uma mãe doadora e um padrasto. Então a gente está dizendo assim, ó, um menino de 3 anos precisa ser acompanhado em casa, a família de São Paulo veio para cá. O transplantado precisa de cuidado, a mãe precisa de cuidado. A gente tem esses dois se odiavam, porque era filho e padrasto. Então a gente fez o nosso preparo foi, olha, vocês vão transplantar, já que é uma cirurgia eletiva, enfim, e tinha alguma possibilidade de fazer isso, né, do ponto de vista físico. A gente vai trabalhar para o cuidado do menino transplantado, mas essas outras 3 coisas precisam ser trabalhadas. Então, e a mãe que é de lá estava morrendo de medo dela ficar no hospital e os outros ficar em casa, que era muito ruim. E daí a gente fez todo o preparo, e é muito legal contar a história bem sucedida, assim, mas que o menino está bem hoje, assim, eles conseguem, a família continua brigando, eu acho que isso é interessante. A família continua brigando, mas eles conseguiram fazer um pacto para cuidar. E acho que isso é interessante da questão da avaliação cirúrgica, que a gente não vai resolver a vida da pessoa, a gente não vai resolver os problemas, a gente não vai resolver os problemas de relacionamento. A gente precisa encontrar condições para que as pessoas cumpram um pacto de cuidado. É isso. Então a gente não daí é uma relação diferente com a prática psicoterapêutica clínica tradicional, né? Que a gente vai colocar a pessoa a pensar sobre as relações a partir de si própria, a gente vai fazer isso também, mas a gente tem um objeto que é bem claro, que é o processo cirúrgico. Então, e por que não isso servir de metáfora? Se a gente se deu bem nesse momento, a gente pode melhorar nossas situações. Tem outros casos para dizer, mas não é o caso, né? As outras palestrantes aqui tem muito a ver também. Então, muito obrigado pela atenção. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Obrigado por estar até agora, né? Estamos no finalzinho desse dia. O tema que eu vou trazer hoje para vocês é a avaliação psicológica dentro do processo transexualizador, né? E quando a gente fala de processo, é porque ele envolve uma série de questões, uma série de encaminhamentos até, que, na verdade, quando a gente fala sobre essa questão trans, as pessoas já pensam na cirurgia
de reeducação sexual, quando na verdade existem uma série de procedimentos anteriores a este, que é importante que a pessoa pense e reflita, né, se ela está pronta, se ela se sente apta para começar a enfrentar esse trajeto, esse processo. Então, assim como o Bruno estava comentando, eu tenho, na verdade, eu fiz uma formação em avaliação com a Adriane, né, e se a gente para para pensar, é uma questão que eu entrei por acaso, né, então a minha especialização é na parte clínica mesmo, no atendimento de pessoas LGBT, tanto lésbicas quanto gays, bissexuais, travestis e transexuais. E nesse tempo em que eu atendo essa área, né, eu fui notando o quanto que era importante eu aprofundar os meus conhecimentos sobre o laudo para essas questões da avaliação no processo transexualizador, né? Até porque existem pessoas que até fazem a avaliação, mas não num olhar humanizado, muitas vezes, de entender uma série de questões que essas pessoas trazem, né, e que fazem parte da diversidade sexual de existências e de vivências. Então, aqui eu só coloquei algumas, na verdade, alguns projetos nessa área que eu trabalhei já, então eu comecei muito pela prática nessa questão da transexualidade, em ONGs, com projetos e com intervenções, e a partir da prática eu fui em busca de algumas teorias, né, para avaliar como fazer esse atendimento da melhor maneira possível, respeitando os direitos humanos desses indivíduos também. Então, assim, aí eu acho um ponto importante que sempre que eu falo e eu trago esse assunto em palestras, é comentar um pouquinho sobre alguns conceitos que são base dentro da questão de diversidade sexual. Porque até então, né, quando a gente fala de indivíduos que são transexuais, algumas pessoas, né, que não fazem parte do universo da psicologia e até aquelas que fazem parte do universo, né, da psicologia acabam confundindo um pouco essas vivências, né, e acreditando que o indivíduo que é apenas gay e que de repente ele tem um jeito mais afeminado até, né, esse indivíduo ele gostaria de enfrentar um processo de transição, né, coisa que não acontece. Até porque um dos pontos, né, uma das coisas é a identidade de gênero, que é com qual gênero essa pessoa se sente identificada desde o nascimento até a infância, até a adolescência e vida adulta. E outro ponto é o sexo anatômico e o aparato biológico que essa pessoa tem, né? Então a gente pode ter um desenvolvimento tranquilo ao ponto da nossa identidade de gênero estar em acordo com o nosso sexo anatômico ou não, que é o que acontece com os indivíduos trans, né, que vão em busca desse processo todo de mudança para adequar o seu sexo anatômico e outras questões biológicas à sua identidade de gênero. E um terceiro ponto que as pessoas confundem é o da orientação sexual, que nada mais é assim, para qual pessoa para qual pessoa a gente se sente atraído, né? Sejam homens, mulheres, ou os dois, ou nenhum. Existem indivíduos assexuados hoje em dia também, que se colocam como não tendo nenhum tipo de orientação sexual, não sentindo esse desejo. Então, na verdade, são três conceitos bem diferentes, e quando a gente pensa numa avaliação psicológica nesse contexto, é muito importante que sejam considerados para evitar falhas e erros, né, no momento de avaliar e até de fazer entrevista com esse sujeito. Então, como está esse desenho ali, eu até coloco um ponto importante que a identidade de gênero estaria nessa parte do cérebro, né, que é com que gênero a gente se identifica, a parte da orientação sexual nessa área dos afetos e o sexo biológico, né, que nada mais é do que algo simples, né, até tem uma linhazinha ali que vai de um ponto para outro, que é simplesmente anatômico, a maneira como a gente nasce. Então eu gosto bastante desse gráfico por isso. E quem são os indivíduos transexuais, né? Então eu gosto muito desse conceito, ele traz de uma maneira ampla, que seriam pessoas que têm um desejo de viver e de serem aceitas como pessoa do sexo oposto, usualmente acompanhado por uma sensação de desconforto ou inapropriedade do seu próprio sexo anatômico e um desejo de se submeter a um tratamento hormonal e cirúrgico para tornar o seu corpo tão congruente quanto possível com o sexo desejado. Eu tiraria sexo, colocaria gênero, né? Acho que é um conceito mais amplo, mais antigo, esse conceito que está aqui, e quando a gente fala essas questões, acho que gênero cabe muito melhor. Então seriam pessoas que vão em busca desse processo de mudança.
e até trazendo um pouco do que o Bruno, né, falou e a Raquel trouxe também, na verdade, o meu papel enquanto avaliadora dessas questões de mudança, que são pontos muito específicos e individuais até dessas pessoas, assim, de que elas têm que perceber até onde elas querem chegar no processo de mudança, embora tenha aplicação de testes e tudo mais, eu vou aplicar e depois vou explicar para vocês como que eu faço o procedimento, o quanto que essa avaliação existe, na verdade, como um espaço para esse indivíduo refletir. Refletir até que ponto ele quer chegar, né? Até onde ele quer se transformar, até onde ele sente a necessidade de mudar, quer dizer, mudar não, né? De se adequar, e assim, até onde, assim, ele perceba também o contexto de vida no qual ele vive. Porque, por exemplo, no consultório hoje eu tenho vários casos de pessoas, né, trans que eu faço acompanhamento e que estão numa condição de transição tardia, onde já tem uma família constituída, com filhos, né, com esposa e tudo mais, e está pensando na situação de enfrentar uma transição tardia, com seus 40, com seus 50. Já tive pacientes de 60 anos que iniciaram a transição. Então, é um repensar uma existência toda num gênero, né, claro, essa pessoa nunca se sentiu identificada, mas ela negou, colocou por baixo do tapete, deixou pra lá. Assim, se a gente para pensar, 5 anos atrás, só 5, 6 anos que seja, a gente tinha muito menos informação sobre essa área do que agora. Então, como que uma pessoa que praticamente não tinha informação nenhuma enfrentar uma mudança? Não ia. E daí chega lá, os seus 50 anos. Então, o processo de avaliação é também para ajudar essa pessoa a refletir sobre tudo isso. Bom, então, mais especificamente sobre a avaliação, e daí entra, eu só vou dar uma continuidade assim, pelo que a avaliação ela se faz necessária, né? A gente sabe que esse é um tema muito polêmico hoje em dia, até dentro da questão da psicologia, né? Assim, continua patologizado, não fica mais. Então, essa questão toda é um contexto que tem sido bastante discutido, mas é algo interessante de se fazer justamente por esse tempo de refletir. E quantos pacientes que eu também, né, acabei não recebendo no consultório o interesse de fazer avaliação, e durante o processo de entrevistas e tudo mais, foram percebendo que não era bem aquilo, que não se sentiam confortáveis em serem chamados pelo gênero ao qual eles pensavam que se identificavam, ou até pensavam em enfrentar uma mudança, por exemplo, né, do sexo anatômico masculino para o sexo anatômico feminino, porque simplesmente achavam que, assim, simplesmente se sentiam atraídos por outros homens, por exemplo, mas tinha uma questão religiosa por trás que não permitia que fosse gay. Então, para vencer a barreira dessa questão da culpa da religião, acabavam acreditando e sentindo que era melhor ser mulher que ficar com outro homem, e não aceitar a homossexualidade, né? Então, é todo um processo de trabalhar essa identidade, assim, quem sou eu, entender desde quando isso acontece. Então, nessa vertente, eu acho que é bem interessante esse processo de avaliação, de conversa e de escuta desses indivíduos também. Tá? Bom, aí eu trouxe a resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, como é uma área relativamente nova, até a gente para de pensar, não existe ainda uma resolução, né, assim, dentro da parte da psicologia de como que essa avaliação deveria ser realizada, normas técnicas e tudo mais. Então, mas existe a resolução do Conselho Federal de Medicina que como acontece, assim, de que maneira acontece o processo transexualizador dentro dos locais que existem ambulatórios, né, que atendem essa população via SUS, né? Então, essa avaliação geralmente é uma equipe multiprofissional, né, para ela realizar procedimentos físicos anteriores da cirurgia de reeducação, como colocação de silicone, né, ou no caso dos homens trans, que é a retirada de mamas. Então, seria um acompanhamento de no mínimo 6 meses. Para a questão da terapia hormonal, um acompanhamento de 6 meses, né, de atendimento entre diagnóstico e acompanhamento da equipe. E para a cirurgia de readequação, teria um diagnóstico de transexualismo, que é o termo que está estabelecido no CID-10, um acompanhamento de 2 anos, teria que ser maior de 21 anos, e um dos pontos que eu acho mais interessantes que é a ausência de transtornos mentais. Como não tem uma comunidade, né, de transtorno mental
numa pessoa que vive, né, e que passa por preconceito ou que colocou essa situação embaixo do tapete emocional dela por inúmeros anos. Então, essas pessoas chegam para avaliação geralmente com algumas comorbidades, né? Elas chegam trazendo outros diagnósticos, né, junto com essa questão da não existência no gênero ao qual ela se sente identificada desde a infância. Não tem como dizer que não, né? Então, até após que eu terminei após no passado em sexualidade humana, e o professor que deu aula dessa matéria de sexualidade, ele trouxe assim, algumas questões do ambulatório em São Paulo, que é o processo, ele é responsável pelo serviço no processo, acompanhamento, avaliação para terapia hormonal, cirurgias, todo o processo transexualizador em si. E ele até comentou, né, que o quanto que tanto os psiquiatras quanto os psicólogos, assim, existe a resolução, mas fazem ali uma vista grossa dessa questão de alguma forma, avaliam, né, e aí que a gente vê que o processo ele acaba sendo subjetivo também, tem que avaliar o grau dessa comorbidade, o grau dessa depressão, esse suporte ou não suporte que essa pessoa vai ter depois, mas exigir a ausência do transtorno mental é realmente bastante complicado. Bom, aí o processo transexualizador ele engloba tanto essas questões de saúde, né, seja terapia hormonal, retirada ou colocar as mamas e tudo mais, como a cirurgia de reabilitação também, quanto o processo de mudança de nome ou retificação, né, do registro civil. Então, para isso também eles solicitam um laudo, né, de uma equipe que atenda essa pessoa, que seria uma equipe muito profissional, né, que precisa desse diagnóstico de transexualismo. Aqui em Curitiba, em específico, eles pedem uma declaração que essa pessoa foi acompanhada durante 2 anos em psicoterapia. Não é algo que acontece em outros estados, é bem particular daqui, até porque, na verdade, na época em que eu trabalhei na ONG e que eu atuava, né, junto com todo mundo e sabia de alguns casos que aconteciam, né, pelo meio de lá, o quanto que chegaram alguns casos, né, lá, a pessoa passou por toda essa questão do processo, o juiz estava pronto para definir a mudança de nome, né, mudar mesmo nome, gênero, e a pessoa não, chegou no final desse processo de julgamento, a pessoa não queria mais mudar o nome. Então os juízes, né, começou uma discussão assim, de que seria necessário então um acompanhamento para ver o quanto que essa pessoa estava estabilizada nessa questão de identidade ou não. E o quanto que é complicado generalizar, né? Tem aqueles que convivem a vida inteira naquele gênero, já são considerados dessa forma, já vivem assim e precisam esperar 2 anos. Mas acabou se estabelecendo essa norma, pelo menos aqui em Curitiba, para que essa mudança de nome aconteça. E também o quanto que existe falta de informação nessa área, né? Assim, até porque o quanto que os juízes recebem muitas vezes processos de mudança de nome e não sabem muito bem o que fazer, né? Assim, a pessoa chega lá com laudos, tudo assim correto, tudo adequado e pedem ainda uma terceira avaliação de alguém para poder constar se é isso mesmo ou não. Então, no meio dessa situação toda também existe a falta de informação. Bom, então além desse diagnóstico, é interessante que se tenha um laudo de um psiquiatra, o que não é necessariamente obrigatório, né, se tiver o diagnóstico psicólogo ou psiquiatra, um laudo de um endócrino, um laudo de um assistente social e a documentação pessoal. Também é pedido provas, fotos de que essa pessoa convive nessa identidade, né, por algum tempo, nessa identidade que ela está requerindo por algum tempo e tal, então também é solicitado dentro do dossiê que ela vai entregar. Né? Então, também é algo que tem esse trabalho. Bom, aí como é que eu faço a avaliação? Né? Então, existe todo esse contexto da informação, então, só trazendo um pouco da minha experiência hoje também, antes de falar sobre o método que eu uso. Então, no consultório, eu tenho feito avaliação tanto de homens trans, né, que seriam indivíduos que nascem com sexo anatômico feminino e fazem a transição para o gênero masculino, quanto mulheres transexuais que nascem do sexo anatômico masculino e realizam a transição para o gênero feminino. Então, dentro do processo, seriam essas 2 demandas que eu realizo, além de um grupo que eu faço
com pessoas transexuais também, que é misto, homens e mulheres trans, e que eu acho que colabora bastante no processo de avaliação que eles têm, porque eles fazem trocas durante o processo de reflexão, e daí vem assim, a pessoa que está para iniciar uma transição, ela tem contato com aquele que está lá na frente do processo dele, está conseguindo laudo de mudança de nome. Já tive casos de alguns grupos que já tinham presentes mulheres que fizeram cirurgia. Então tem essa troca, eles acham bem gostoso, é bem bacana nessa ideia. Outro ponto também é que no aspecto da avaliação, né, eu acabo avaliando muito mais homens trans do que mulheres trans. E daí entra uma realidade, né, social brasileira, que é essa questão da marginalidade, né, com que as mulheres trans acabam sendo impostas e colocadas ao longo da vida. Então, as mulheres trans dificilmente chegam no meu consultório antes de já terem se organizado por conta ou de terem se constituído, as famílias, né, colocaram para fora. Então, chegam depois de tudo isso, geralmente para o processo de mudança de nome, que daí precisaria, né, de um acompanhamento, e para a cirurgia de redesignação sexual, as que vão fazer no particular. Até porque o laudo que é emitido no particular não funciona no ambulatório do SUS. Se essa pessoa faz o procedimento comigo, consegue dar entrada no SUS, não vai. Então ela vai ter que passar pelos 2 anos do SUS, de avaliação e todo aquele protocolo do Conselho Federal de Medicina que eu trouxe ali antes. Então, outra coisa sobre a realidade aqui de Curitiba, pelo menos, também, que eu acho importante antes de falar disso, do método. Aqui em Curitiba existe hoje um ambulatório de atendimento às pessoas transexuais, que é um centro de pesquisa e atendimento, né? Esse centro de pesquisa ele faz o atendimento, o acompanhamento, existe uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, agora conseguiram um endócrino também, mas não é realizada a cirurgia, né? Então, como o serviço acabou de abrir, ainda não tem fila, é tranquilo, né? Então é uma realidade diferente de outros estados, pelo menos o que está acontecendo por aqui. Até o momento, né? Daqui a pouco começa a condicionar, porque a população é grande, o pessoal precisa de acompanhamento. Agora, em realidades como a de São Paulo, que é feita a cirurgia de readequação ou de mudança de sexo, né? Que é feito todo esse processo, já faz bastante tempo, em que existe a terapia, né, o desafio hormonal, o serviço do processo, por exemplo, há muito tempo, as pessoas optam por não entrar nesse processo do SUS pela demora, né? Então as filas de espera, eu soube agora, faz pouco tempo, que parece que em São Paulo as pessoas não estão sendo aceitas para a entrada dessa fila. Na verdade existia a fila de espera, agora não existe mais, né? Então por conta da demanda, não estou dando conta, é feita uma cirurgia por mês apenas, então a pessoa que passa esses 2 anos de acompanhamento, então a média, fizeram um cálculo, eles dizem que até o ponto de fazer a cirurgia seria de 10 anos. Né? Então é uma realidade complexa, é difícil, e as pessoas, aí por conta disso, né, às vezes vão se organizando para conseguir essa demanda no particular. Bom, no caso das mulheres trans, então quais seriam os procedimentos? Acho bom também definir, né? Então seria os procedimentos do processo. A questão da terapia hormonal, o início da terapia hormonal, que é solicitado o laudo pelo endócrino. Daí, na verdade, depois da terapia hormonal, se ela decide colocar o silicone, colocar prótese, a maioria dos cirurgiões plásticos não pedem para a colocação de prótese, mas seria, né, uma situação, se alguém questionasse, para a cirurgia de redesignação sexual, né, e para uma mudança de nome. No caso dos homens trans, eles vêm por conta de que demandas, né? Terapia hormonal, e eles chegam no consultório antes da terapia hormonal, que eu acho bem interessante. Então, eu atendo muitos meninos trans pré-T, como eles falam, pré-testosterona, que ainda não começaram o uso da testosterona. Então, para a terapia hormonal, para a retirada de mamas também, pedem o acompanhamento do laudo, e para retirada do útero, ovários e fechamento do canal vaginal também. E também daí para o processo de mudança de nome. O procedimento de redesignação sexual, no caso dos homens trans, ele ainda é experimental. Então ele é realizado apenas em alguns centros, né, médicos do SUS, só pode ser realizado em hospitais universitários, do particular ainda não é permitido que seja feito. Ainda é uma cirurgia precária, não fica tão funcional, né, essa criação de neofalo ou o aumento, né, do clitóris, que seria a clitoridoplastia, ainda não são cirurgias muito bem
assim, não fica esteticamente bacanas nem funcionais. Então, muitos acabam optando por não fazer. Eu falo. Bom, agora do método, então. Os 5 minutos finais, eu vou falar um pouco do que eu faço, né? Bom, então assim, como é que eu realizo essa avaliação? Geralmente, a avaliação, a pessoa chega para a avaliação, é um protocolo mais ou menos de 10 sessões, é uma base geral, assim, que eu acabo realizando, que começam com entrevistas psicológicas estruturadas. Então, avaliar a história de vida desse indivíduo, qual que é a vivência afetiva, qual que é o contexto familiar que ela vive, qual que é a rede de suporte que ela tem, quais são as ansiedades que ela tem frente ao procedimento que ela está buscando e também as dúvidas sobre o processo transexualizador. Muitos chegam sem informação nenhuma, ou com informações errôneas, ou desatualizadas, né, tem a vontade, mas não sabe como é que isso pode funcionar. Então, é esse período aí de reflexão, de conversa, que acaba acontecendo nessas entrevistas. Uso algumas atividades, algumas dinâmicas, algumas coisas para deixar esse processo tranquilo e também não tão tenso, porque muitos chegam, né, com toda a fala. Existem os grupos, né, no Facebook, que se apoiam, conversam, então chegam com toda a fala certinha do que é ser transexual, de não ser, né, então é bem interessante isso, e aos poucos você vai entendendo como é que é a vivência daquele indivíduo, né, ele vai trazendo como é que é a realidade dele, então, nessas entrevistas. Eu aplico a bateria fatorial de personalidade, né, entre as entrevistas e tudo mais, para avaliar níveis de vulnerabilidade, instabilidade, passividade, depressão, competência, ponderação e empenho. São pessoas que geralmente, né, por conta desse conflito com a identidade, é difícil com que elas comecem alguma coisa e terminem ao longo da vida, então já passaram por várias faculdades, já passaram por vários empregos, não se fixam em um, né, isso é comum. E até, assim, com o Adriano, eu sempre comentava dos pais de supervisão, de que assim, enquanto que a testagem, né, dificilmente vai ser uma testagem redondinha, uma série de alterações. Então, você tem que medir até quando a alteração vai, até quando não, e assim, entrar nesse contato com o paciente e conversar com ele. HTP, né, então seria esse teste que seria o positivo, para avaliar principalmente contato com a realidade, e eu vejo quanto que os médicos que recebem a avaliação, eles prezam por essa parte, assim, porque eles não têm muito tempo de conversar com a pessoa, que eles querem saber se ela não está em estado psicótico ou não, e daí tem lá no laudo que está tudo certo, que não está. Possíveis níveis de depressão, presença de ansiedade, a busca de satisfação pela fantasia, então se eu vejo dentro do HTP, e o tempo todo que eu vou fazendo e eu vou avaliando ele junto, eu vou questionando algumas coisas, assim, durante o processo de avaliação. Eu percebo que tem muita fantasia, durante e depois da entrevista, eu vou questionando como é que é essa espera, o que as pessoas esperam da cirurgia ou não. Eu faço um misto, assim, dessas questões. O que ela vê como possibilidade de alcance de objetivos, a questão da inversão da identidade de gênero na figura da pessoa, sempre aparece invertida, assim, de vários testes que eu peguei, isso eu acho bem interessante. Sempre aparece, né, então vai desenhar a pessoa, vai desenhar a identidade de gênero e não o sexo anatômico, isso é via de regra, né, bem interessante. Possíveis traumas também, isso aparece bastante. O Zulig, né, que é outro teste que eu aplico, e é muito legal, ele é muito vasto para trazer várias reflexões. Também contato com a realidade, nível de depressão, habilidade emocional, estresse, quanto que está a solidão, se essa pessoa, né, tem dependências emocionais ou não, se ela vai muito para a intelectualização, como é que ela se critica, a autocrítica ela é importante, porque dentro de um processo tem um perfeccionismo e uma autocrítica muito lá em cima, quanto que você corre o risco de desenvolver como comorbidade um transtorno de imagem corporal mesmo, assim, de onde ela vai fazendo cirurgias e mais cirurgias, nunca vai sempre ficar naquele vazio, né? Então isso é sempre positivo de avaliar. Essa questão do contato com humanos dentro do Zulig, ele traz uns resultados, assim, nesse sentido que geralmente essa pessoa, né, que está buscando uma intervenção, um processo de mudança da imagem corporal, ela vai se identificar muito mais como parte dos seres humanos no dia a dia do que com os seres humanos por inteiro, porque ela se vê como parte, ela se vê inteira, né? Então isso é bem... Parece muito nos testes. E as escalas Beck, se eu vejo necessidade, a pessoa demonstrou níveis altos de depressão, aí eu aplico para ver quão isso está acontecendo, quão sério, quão complicado. Bom, aí no protocolo de avaliação, geralmente, né, quando a pessoa chega para a terapia hormonal, eu avalio nessas 10 sessões, esses 3 meses,
No caso da mamoplastia e cirurgias plásticas reversíveis, quer dizer, a retirada de mamas e tudo mais, né, que sejam reversíveis como colocação de silicone, eu aplico essa bateria de testes e continuo acompanhando essa pessoa por mais 3 meses. São as cirurgias invasivas, tem o pós-operatório, tem que saber como que ela encara a cicatriz, se não vai. Então eu tenho toda essa reflexão por mais esses 3 meses e forneço o laudo, tá? No caso da mudança de nome e da redesignação sexual, são 2 anos, né, de acompanhamento, onde eu aplico essa bateria de testes inicial, a pessoa continua em processo comigo psicoterápico, né, assim, refletindo sobre essas questões, e eu reaplico de novo no final do processo e faço o laudo final. Tá? Bom, então, para finalizar, o tanto que para atender essa demanda é muito importante que exista o acolhimento, o respeito pelas particularidades e individualidades. Então, o que ajuda muito, eu vejo, é a experiência que eu tive dentro das ONGs e do trabalho, né, na vivência e na convivência com essas pessoas. Porque se você tenta seguir um protocolo ou do CID-10 ou do DSM-4 para diagnosticar, o quanto é complicado, porque as vivências dentro da área da sexualidade elas vão ser sempre plurais. Nunca vai ser um quadradinho, né? Então a gente tem homens trans que se relacionam com outros homens, né? A gente tem mulheres trans que se relacionam com outras mulheres, né? Então existe uma série de diversidade aí que nada tem a ver, né, com a permissão ou não para realizar um procedimento. Bom, muito bom ter disponibilidade para orientar, né, para fazer com que essa pessoa entenda a vivência, se chegam na dúvida, então conhecer esse universo, né, conhecer os conceitos dentro dessa área, estar sempre informado, isso é muito bom. Rever os próprios preconceitos ou fantasias. E aqui tem uma frase que eu gosto muito, que é da personagem Agrado, do filme Tudo Sobre Minha Mãe, que tem a ver com as intervenções, né? Então, feitos 2, porque não sou nenhum monstro. 80 mil cada, mas já bastante amortizados. Não devemos economizar, pois se é mais autêntica quanto mais se parece com o que se sonhou para si mesmo. Né? Então, são esses indivíduos que eu recebo no consultório, são meus contatos. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Prometo que serei breve. Às 9 eu termino. Bom, falar sobre o diabetes, eu gostaria de falar um pouco sobre a percepção do paciente a respeito da doença. Assim, é uma doença que mostra várias faces na evolução da doença, né? E que um grupo acabou simbolizando o diabetes pela figura do diabo mesmo. Enfim, como quem diz, Ana, Anete seria um diminutivo, né, do diabo, diabetes. Mas no sentido assim, de que é ruim ter diabetes. Não é bom, é algo mal mesmo, né? Então, aproveitando um pouco de humor aí, né, já que é o final aqui das palestras, da Dona Irene, o que é o diabetes? São as dançarinas do diabo, as diabetes. Mas na verdade não é nada disso, né? Diabetes é uma palavra grega que significa sifão. Se nós pensarmos na nossa casa, o sifão da nossa pia, né, que é onde passa, onde escoa toda a água. E mélitus, do latim, significa doce. Então, esse nome sifão, esse nome diabetes, foi dado em função da pessoa tomar muita água, que eu vou estar falando um pouquinho adiante, e de urinar muito. Por isso o sifão e por isso o diabetes. Então não é o diabo e também não são as dançarinas dele, né? O que é o diabetes? É uma doença metabólica, crônica, caracterizada pelo aumento da glicose, que é a hiperglicemia, né? Que resulta de alterações na secreção da insulina. Por se tratar de uma doença crônica, então se não houver nenhuma manifestação de complicações, a gente já está trabalhando com algo crônico, que é diferente. Eu estou com uma gripe de que eu tenho diabetes. O diabetes faz parte e incorpora a personalidade da pessoa. E eu acho muito interessante a fala do Rubem Alves a respeito da doença crônica. Ele diz assim que é uma visita que chega na tua casa, é uma visita inesperada, ou seja, ela não foi convidada,
E o que é pior, ela veio de má leitura e veio para ficar. E aí você tem que lidar bem com essa doença, lidar bem, assim, tratá-la como uma amiga, mas não no sentido poliana, de dizer, ai, que bom que é ter diabetes, sonhei com isso. Não, de forma alguma, realmente é algo que atrapalha a vida da pessoa, a rotina da pessoa muitas vezes, então não é nesse sentido poliano. Atualmente, é difícil a gente não conhecer pessoas que não tenham diabetes. A gente sempre conhece alguém que tem. Na minha família também tem vários. E meu avô tinha diabetes. E ele dizia assim, eu nunca vou esquecer essa frase. Ou eu acabo com essa doença, ou ela acaba comigo. E assim ele ficava. Ele saía, ele morava no interior, ele saía, todo mundo dizia, seu João, mas não toma isso. Ele adorava rapadura, e ele comia rapadura. Seu João não come porque, né, o seu diabetes vai alterar. E ele dizia assim, ou eu acabo com o diabetes, ou ela acaba comigo. Infelizmente, ele não está mais aqui entre a gente para dizer que venceu a doença, porque é uma luta desigual. Então, de que é algo que a gente tem que tratá-la como amiga, no sentido de cuidar mesmo para que não haja as complicações aí que o diabetes pode ter. Então, a hiperglicemia é o aumento da glicemia no sangue. E a hipoglicemia é quando falta açúcar no sangue, falta glicose no sangue. E aí eu peço um pouco do olhar aí dos neuropsicólogos, faltando açúcar no sangue, né, vamos pensar lá, né, nos neurônios que têm uma atividade muito intensa e que exige, né, um aporte muito grande de glicose e de oxigênio. Então, numa hipoglicemia, há uma falta, há uma baixa, então dá para a gente ir imaginando, e o objetivo é esse, de vendo as interfaces da doença e o quanto vários profissionais podem e devem estar atuando e avaliando pessoa que tem o diabetes. Então, o que é o diabetes? Os dois mais conhecidos aqui, mas a gente tem o diabetes gestacional, tem o diabetes modulada e o MOD, mas que são pouco conhecidos. E o diabetes tipo 1 acomete a criança, era chamado de diabetes juvenil, onde o pâncreas não funciona e que é necessário o uso de insulina para que é como se fosse um pâncreas externo, né, fazendo o trabalho do pâncreas. Ela vai ter que tomar insulina para sempre, para a vida toda. E curioso que eu passei por um curso em São Paulo, com um grupo dinamarquês. Então, a gente sabe que sempre congressos médicos assim, são cheios de glamour, né? Então, o congresso de endocrinologia, poxa, vai ser bem interessante esse, né? Grupo dinamarquês, né? Chegamos lá e, de repente, eles nos encaminharam para uma outra sala. E eu já trabalho com diabetes há mais de 10 anos, né? Nossa, que estranho, chegamos lá, tinha os medidores, né, de diabetes, né, que é onde você vai alfinetar o dedo para poder medir. E chegando lá, eles disseram assim, puxa, o congresso é de 3 dias, a partir de agora vocês receberam o diagnóstico de diabetes. Portanto, vocês vão monitorar o diabetes, a glicemia de vocês, de manhã, à tarde e à noite, vão fazer insulina, e eles realmente nos deram, mas não era insulina, né? Era um sorinho, mas a gente tinha que fazer a prega e fazer o uso da insulina, né? Então tinha tanto psicólogos, nutricionistas, médicos, todo mundo de cabelo em pé, puxa, mas vou ter que fazer isso, né? Vou ter que picar o meu dedo. Tinha também umas balinhas nos compartimentos onde a gente deveria também tomar os remédios, porque o diabetes acaba tendo sendo hipertenso, outras comorbidades, e que a gente também deveria passar por isso. Foi uma experiência muito interessante, porque enquanto psicólogo, a gente acaba se compadecendo muitas vezes, se colocando, né, no lugar do paciente, e há uma queixa muito grande, puxa, mas eu tenho que fazer insulina, eu estou na faculdade, daí eu tenho que entrar no banheiro, ou enfim, as pessoas olham de um jeito assim. Puxa, então a gente se coloca, entra numa empatia com o paciente por saber desse sofrimento dele.
Só que quando você passa a fazer, você fala, puxa, é difícil mesmo, mas é possível. Então, eu acredito que a partir daquele momento mudou bastante o meu olhar para o paciente diabético, com base nisso, de que é difícil sim, mas de que é possível. Então, o diabetes tipo 1 não funciona o pâncreas e ele usa insulina. O diabetes tipo 2, que ele faz uso via oral, embora em algum momento o pâncreas para de funcionar e ele acaba tendo que fazer o uso lá da insulina, que acomete mais o idoso. Só que cada vez mais as pesquisas estão mostrando que vai diminuindo a idade, né, pela vida que a gente acaba levando, pelo nosso estilo de vida. A Vigintel fez um inquérito por telefone com 53 mil brasileiros. E o resultado apontou que 1% dos jovens entre 18 e 24 anos convivem com o diabetes mellitus. É um índice pequeno comparado que já entre os idosos, mais de 65 anos, já tem um percentual muito maior, de 22% que são o alvo da doença. Então aqui a gente já começa a olhar tanto do ponto de vista do comportamento, ou seja, de usar a insulina e todas as implicações que isso tem, o olhar e a avaliação psicológica, o quanto é importante, né, esse olhar, esse acompanhamento, né, desse paciente. E aí o aumento tanto do diabetes quanto o número de idosos. Olha só, entre 1960 e 2050, o Brasil passará da 16ª para a 6ª posição mundial em número absoluto com indivíduos com 60 anos ou mais, ou seja, é uma população idosa. E os diabéticos também passarão de 4,6 milhões em 2000 para 11,3 milhões em 2030, um aumento de 148% em apenas 30 anos. Então, não tem como nós, psicólogos, também não termos um olhar para essa patologia. Então, só para ilustrar, é uma pirâmide, né, que se a gente for contar aqui em 1980, ainda ela tinha na base os idosos e no ponto, vendo o azul homem e o vermelho mulher, nós tínhamos uma população jovem no topo dela. E essa população jovem está sendo invertida. Então, a previsão para 2050 é que a base da pirâmide são os jovens, ou seja, são poucos, e um aumento muito grande dos idosos. Então, uma pirâmide invertida que nós teremos. E como que acontece o DM2, então, pensando, né, que há um índice maior relacionado ao DM1? Quando nós fazemos as piores escolhas, ou seja, temos uma vida sedentária, não praticamos atividade física, fazemos as piores escolhas alimentares e temos uma vida estressante. Ou seja, é tudo que a gente vive atualmente. A gente não tem tempo de se exercitar, na correria a gente acaba comendo mal e também o estresse que nos acompanha aí no dia a dia pela pressão do trabalho, pelo trânsito, pela correria que a gente tem. Quais são os principais sintomas, então? O aumento do apetite, ou seja, a pessoa come e ainda está com fome. Poliúria, onde ela urina muito. Polidipsia, que ela toma muita água, ela sente muita sede. Alterações na visão, então um perigo muito grande, né, com relação à direção. É uma patologia assim, que é muito vista também pela questão do trânsito, do perigo, que muitas vezes isso acontece tanto para ela, quanto ela coloca em risco a vida das outras pessoas, a vida de outras famílias, porque essa visão turva pode acontecer de uma hora para outra, seja por uma hipoglicemia ou por uma hiperglicemia, e ela pode aí
como tem vários casos já em relato que isso já aconteceu. Perda de peso que acontece, ou seja, a pessoa come e ainda está magrinha. Infecções profundas, feridas que demoram a cicatrizar. E aí as complicações vêm, que aí acaba, muitas vezes esses pacientes diabéticos, aí acabam chegando no consultório ou na avaliação de quem vai fazer um transplante renal, cardíaco, em função dessas complicações aí do diabetes. Há uma negação muito grande da doença, ou seja, que ela não é visível aparentemente, então a pessoa acaba negligenciando muitas vezes o tratamento e acaba chegando já com algumas complicações. São casos sérios e que precisam ser cuidados, mas já se instalou aí uma comorbidade. A questão dos olhos, chegando a um ponto de cegueira, né? Então outra vez o olhar aí da neuropsicologia com toda essa mudança de percepção, percepção visual em função dessas alterações. As amputações que acontecem, então tanto do abalo emocional em função desse membro amputado. Eu tive situações em hospital onde a pessoa dizia assim, puxa, eu estou aqui e a minha perna foi ser enterrada lá no Santa Cândida, minha filha foi levar a minha perna para enterrar no Santa Cândida. Então são situações que a pessoa se depara depois numa amputação e que ela se depara com muita culpa também em função de que, puxa, por que eu não cuidei, por que eu não, enfim, segui as recomendações médicas, por que eu não tomei a medicação. Então é um momento de sofrimento muito grande. Esses comprometimentos vasculares, eles acontecem muitas vezes, as pessoas têm feridas que ficam por anos, 7, 9 anos, são feridas que não cicatrizam. Atualmente tem se visto bastante uma questão que já foi lá no passado, que é um tratamento para essas feridas que se chama tratamento com larvoterapia. Ela é utilizada na Europa, nos Estados Unidos. Então, são pacientes que não têm mais, eles não têm resposta mais a antibióticos, e aí ficam por anos com essas feridas. E aí o que acontece? Eles buscam no Cilia silicata, que chama aquela mosca varejeira, a mosca verde, e de que há um trabalho em laboratório realizado com ela, e depois é feito, as larvas são colocadas na ferida da pessoa. Eu estou vendo as carinhas, realmente é algo assim que muitas vezes causa repulsa. Imagine o paciente nessa situação, mas de que o efeito antibiótico pela saliva das larvas e que ela vai fazer um desbridamento ali exatamente do que precisa, só do tecido morto. Então é algo assim repulsivo, mas é algo que funciona, terapêutico. Ou seja, a gente acaba voltando ali a algumas técnicas lá de trás. Infecções no trato genital feminino, impotência sexual. A gente sabe que as mulheres se cuidam mais do que os homens, fazem exames com maior regularidade, e os homens acabam descobrindo muitas vezes que têm diabetes quando eles vão ao urologista por a questão da impotência sexual. E aí que é descoberto, porque a gente sabe que eles acabam não fazendo exames com frequência, né? Os problemas sociais que tudo isso causa, as pessoas relatam que muitas vezes não se sentem à vontade de sair, porque sabem que a nossa cultura é muito voltada para o alimento. Então, se vai alguém na nossa casa, nós, poxa, eu vou fazer um almoço, vou fazer um churrasco, se eu vou num aniversário, eu tenho doces, enfim. E a pessoa acaba se retraindo em função dessa situação onde ela não se sente bem, porque ela relata, eu não vou poder comer. É claro que a gente sempre trabalha essa questão de que a pessoa, existem outras coisas além do alimento, mas de que a nossa cultura também depõe um pouco contra isso. E a diabulimia não é um que consta no CID-10,
não é algo que consta no CID-10, mas é algo que é um dialeto, um diabetologuês, dá para dizer assim, onde o endocrinologista prescreve quando vai encaminhar, porque a gente sabe que se a pessoa não faz nenhum tratamento para o diabetes, ela vai emagrecer. Puxa, se eu acho que eu estou um pouquinho acima do peso, então o que eu faço? Eu não tomo insulina, eu não faço uso da medicação, porque daí eu vou emagrecer. Então é uma forma de bulimia, que é chamada por isso de abulimia, unindo o diabetes à bulimia, que é bastante falada e que é algo que acontece bastante e que os endocrinologistas encaminham aos psicólogos com esse objetivo. A obesidade também acontece bastante no diabetes tipo 2, que em função disso também, ou do uso da insulina, a pessoa acaba burlando aí a questão da medicação. E a questão da doença de Alzheimer. Então, pesquisadores detectaram no encéfalo de camundongos insulina. E aí a curiosidade, será que isso tem também no cérebro do humano? E eles detectaram, e a insulina foi detectada no hipocampo, que é onde faz a transição de memória curto a longo prazo. E aí eles bloquearam, eles inibiram a ação da insulina no cérebro. E o que aconteceu foi um processo inflamatório idêntico à doença de Alzheimer. Então, o diabetes pode causar também a doença de Alzheimer? Sim, pode. Os pesquisadores chamam a doença de Alzheimer de diabetes tipo 3, por ser fisiopatologicamente muito compatível, né, uma com o outro. Eles não conseguem distinguir que é um é outro. Então, o diabetes e a doença de Alzheimer, né, o indivíduo que tem o diabetes, além de todas aquelas comorbidades, existe esse risco aumentado aí, tanto da questão vascular, quanto da doença de Alzheimer. E daí a conclusão, o fechamento de que a relevância, então, da avaliação, não só da avaliação, mas do acompanhamento psicológico nas pessoas com o diabetes mellitus. E a compreensão do psicólogo dessa doença que é multifacetada. Ou seja, ela tem várias fases, várias complicações. Existe aquela pessoa que consegue controlar também, que não tem comorbidade nenhuma, ótimo, mas de que as comorbidades existem e a gente tem que estar sempre atento e alerta em que fase, em que momento que o paciente está da doença. Isso é bem importante. E o controle metabólico seria o ideal para todos os pacientes para que não houvesse essas complicações. Sem dúvida que o emocional vai ajudar. Nós sabemos que quando nós estamos nervosos, acabamos comendo um pouco mais. Isso também acontece com o diabético. Então, de que minimizando aí, ou lidando melhor com o estresse da vida e com as situações